presidente. Agora, passamos para a doutora Ludmila Mariana Anselmo. Doutora Ludmila é defensora pública federal, representante da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais, ANADEF. Bom dia, senador Paulo Paim. A quem agradeço o convite feito à Associação dos Defensores Públicos Federais. Bom dia a todos da mesa. Bom, muito importante falar sobre esse tema. Não tem nenhum dia que a gente veja o jornal, acesse a um site da internet e não veja alguma notícia falando sobre a Previdência. Em todas as áreas da sociedade existe algum tipo de debate. E na Defensoria Pública da União, nosso carro-chefe é a atuação na área previdenciária. São inúmeras ações ajuizadas. Enquanto eu estou aqui, tem vários colegas que estão minutando petições, estão protocolando petições, levando situações ao judiciário. E, no olhar da Defensoria Pública da União, essa judicialização ela tem várias situações que poderiam ser evitadas. A Defensoria Pública da União ela busca principalmente atender as necessidades do assistido por meio da via extrajudicial. Então, é muito comum o assistido tem uma demanda, por exemplo, contra a Caixa Econômica Federal, ele procura a Defensoria Pública da União e, antes de ajuização, eu encaminho o ofício à Caixa Econômica Federal e, assim, muitas demandas são evitadas. E aí é uma forma muito mais fácil de atender à pretensão do assistido. Eu evito uma demanda, né, que o judiciário iria ter que se debruçar, iria ter que ouvir a Caixa, ter uma sentença, eventualmente uma audiência, e o assistido tem a sua pretensão satisfeita. Mas, em se tratando das demandas em face do INSS, infelizmente, esse canal, essa via extrajudicial, ainda não foi efetivada, ainda não foi consolidada, muito possivelmente pela própria estrutura do INSS. Ou seja, não há um resultado positivo. Não, até mesmo em caso de envios de ofício solicitando cópia do processo administrativo, às vezes eu fico aguardando 6 meses o INSS me encaminhar um ofício. 6 meses? Ô, presidente do INSS, olha o que a doutora está falando aqui. 6 meses, estou falando para a TV, porque eles estão assistindo, para saber que todo mundo está assistindo. 6 meses para receber o processo. Receber um processo administrativo. E, nesse ínter, a gente reitera o ofício e não obtém a resposta. Então, existe ali uma pretensão do assistido que tem que ser satisfeita. A forma mais fácil, se eu não tenho um diálogo administrativo com o INSS, obviamente eu vou para a via judicial, porque a pretensão previdenciária ela tem a peculiaridade de estar ligada à subsistência da pessoa. Então, eu estou tratando aqui de uma pessoa que sustenta a família dela e que ela precisa desse benefício imediatamente. Então, é muito comum na Defensoria Pública da União, os assistidos que têm uma pretensão contra o INSS, eles se dirigem com muito mais frequência à Defensoria em busca de informações do que os assistidos que têm outro tipo de pretensão. E isso é explicado por conta dessa natureza alimentar, daquilo que ele está procurando. Então, o problema ele já começa aí. Então, se eu não tenho um canal na via administrativa, a judicialização vai ser inevitável. E aí, quando a gente trata da judicialização, a gente também vê que ela ocorre em várias fases do processo administrativo. Ela começa lá do requerimento administrativo. Quando o assistido vai ao INSS, ou ele liga pelo 135, ou então ele acessa pela internet e marca uma perícia. Muitas vezes, esse procedimento, que é para facilitar, você vê que a pessoa faz lá tudo direitinho, ela fica aguardando a perícia e depois a resposta. Essa resposta, até entre ele fazer o requerimento e ter uma resposta, muitas vezes isso também espera 6, 7, 8, 9 meses. E nisso a pessoa, muitas vezes, ela está incapacitada para o trabalho. A pessoa não pode ficar 9 meses gravíssimo que o senhor está colocando aqui. A pessoa não pode ficar 9 meses incapacitada para o trabalho e sem ter nenhuma perícia, muitas vezes. Ou então fez a perícia, mas está aguardando a resposta. A pessoa fica realmente num limbo. É uma situação muito difícil. Então, esse tipo de situação, todos os dias, também é levado ao judiciário. Por quê? Tanto no processo administrativo como no processo judicial, existe uma garantia constitucional, existe um direito à duração razoável do processo. Isso não pode ser uma letra fria da lei. Se existem problemas administrativos, esses problemas devem ser repensados, ver qual que é a situação, o que está contribuindo
para essa situação, né? Temos que pensar numa logística que a administração pública possa dar uma resposta efetiva ao cidadão num prazo razoável, para que ele possa saber, olha, o meu requerimento foi indeferido, foi indeferido e foi indeferido por esses motivos. E aí entramos numa outra questão. Depois que o assistido ele obteve a resposta do INSS, muitas vezes acontece de receber lá a carta do indeferimento, mas a justificativa para o indeferimento é muito genérica. Então, muitas vezes, nós temos dificuldade de saber exatamente o que levou ao indeferimento do benefício. E, muitas vezes, isso acontece nos benefícios por incapacidade, como o doutor Fernando mostrou aqui no quadro, respondem por parte significativa dos processos judiciais. O assistido, ele tem um laudo médico fundamentado, um laudo prescrito pelo médico que o acompanha, especialista na patologia que o acomete, e esse laudo médico atesta a incapacidade dele. Tem um laudo muito minucioso e fundamentado, mas esse laudo ele é desconsiderado. E vem uma carta de indeferimento que não explica exatamente qual que é a razão do indeferimento. E aqui entra em outra questão também. Nos benefícios por incapacidade... para saber qual é a razão. Exatamente. Até para instruir o processo. Olha que eu não sou advogado, mas é coisa básica. Exatamente. Como é que o INSS me explica isso? Vai falar o INSS aqui depois? Não. Vai. Ainda bem. Aí a gente pode fazer pergunta direta. Então, vai lá, facilita para mim. Sim, então, muitas vezes, o motivo ele não é suficientemente descrito. E aí temos até dificuldade na hora de judicializar. E aqui também tem uma outra questão. Eu ia usar a palavra interessante, mas não é interessante. Na realidade, é uma sucessão de inconveniências, que muitas vezes a judicialização em face do INSS ela é precedida de uma outra judicialização, que é a judicialização da saúde. Muitas vezes o assistido ele precisa ajuizar uma ação para obter um laudo médico que descreva a sua patologia, sua incapacidade para o trabalho, para então ele se submeter a uma perícia no INSS e, após essa perícia, havendo indeferimento, depois ele vai se submeter a uma nova perícia lá no judiciário. E aqui é uma questão que tem que ser colocada. Por quê? Muitas vezes, o médico que acompanha a pessoa no sistema público de saúde emite um laudo muito minucioso, mas esse laudo ele não é devidamente valorado no INSS. Então, é algo a ser se pensado em termos de eficiência. Se existe um profissional do sistema público de saúde atestando a incapacidade, o INSS, ao indeferir o benefício, deveria justificar. Porque se eu tenho um profissional da rede pública de saúde que descreve exatamente a patologia, a incapacidade para o trabalho, e eu tenho um indeferimento, eu vou ajuizar a ação. Aí depois, muitas vezes, é o que a gente vê, o médico, o perito judicial, ele confirma aquele parecer que o especialista da patologia dele afirmou antes de ajuizar a ação. Então, algo a ser visto, a ser pensado, é a valorização dos laudos emitidos pelos profissionais da rede pública de saúde, porque estamos repetindo fases, tanto antes de ajuização, a gente repete no judiciário, sendo que poderia ter uma interlocução entre o sistema público de saúde e o INSS. Né? E depois que a gente finalmente consegue implementar o benefício, né, ultrapassa tantas barreiras, o assistido ele é surpreendido com a notícia da cessação do benefício dele. E muitas vezes essa cessação do benefício ela ocorre no meio de revisões que são feitas pelo INSS, como o doutor Fernando falou, é importante ter revisão, averiguar irregularidades. Claro que o sistema público ele jamais pode ser conivente com irregularidades. Entretanto, esse procedimento ele deve observar necessariamente o contraditório e a ampla defesa. Não pode ser uma revisão de caráter sumário, porque, inevitavelmente, quando eu tenho um processo de revisão que ele observa parâmetros
muito objetivos, sem considerar determinadas peculiaridades, inevitavelmente, direitos serão sacrificados. Inevitavelmente. Será uma pessoa com câncer que receberá uma carta informando a cessação do benefício dela e ela não tem capacidade nenhuma, ela não tem capacidade nem para sair de casa, o que dirá para trabalhar. Então, são situações que são levadas diariamente ao judiciário, mas que poderiam ser evitadas se o processo administrativo observasse direitos que estão garantidos na Constituição, contraditório e a ampla defesa. Bom, aproveito a oportunidade também para compartilhar das preocupações referentes à reforma da Previdência, e essas são as ponderações que eu gostaria de trazer aqui pela Defensoria Pública da União, agradecendo muito o convite. Você tinha mais um tempo lá ainda, mas foi bem precisa, de forma resumida, eu entendi muito bem. Eu não sou advogado, mas entendi. Isso é bom. Doutora Ludmila Mariana Anselmo, defensora pública federal, eu tenho um carinho enorme pelos defensores públicos, não nego, viu? Toda vez que pede audiência pública, eu me viro para marcar e fazer acontecer, ainda quero presidir, sou metido ainda. Normalmente eu consigo presidir. Parabéns pela sua exposição.